Deus, boa noite, irmãos. Não jantaram ainda? Boa noite, irmãos. Amém, glória a Deus. É com muita alegria que nós retornamos ao culto de libertação. E é interessante que quando nós falamos sobre culto de libertação, logo ficamos apreensivos de que forma Deus pode agir, Deus vai agir. Aliás, Deus já começou a agir, porque Deus é bom, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta. E muitas vezes nós não entendemos que a libertação não é a questão só de possessão, mas muito aqui, de acordo com aquilo que a palavra vai ser ministrada, precisa ser liberto no nome de Jesus. E muitas vezes nós, como igreja, somos impedidos de desfrutar da plenitude da graça de Deus sobre nossas vidas, porque nós estamos sendo escravizados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E é isso que você tem que entender nessa noite, o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, o poder libertador da cura divina sobre a tua vida, sobre você como igreja. E quem aqui, quantos de vocês são batizados? Levanta a mão, por favor. A maioria, né? Aqueles que não são batizados, levanta a mão, por favor. Tem poucos. Mas Jesus se manifestou nessa terra, querido, para desfazer toda a obra do mal. Não importa a circunstância, não importa o momento que você está vivendo, mas se você crê na palavra, você vai ser liberto nessa noite em nome de Jesus. Você crê nisso? Então deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo falar no mais profundo da tua alma. Porque eu creio que nessa noite, Deus vai fazer o milagre na tua vida, mas nós temos que querer isso. Porque muitas vezes nós nos prendemos e muitas vezes não entendemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Você é um canal de bênção de Deus na tua família, aonde quer que você está, Deus quer usar você. Mas muitas vezes nós somos impedidos de ser esse canal de bênção na vida das pessoas, na vida da tua família, porque muitas vezes nós estamos escravizados na nossa alma, e muitas vezes nos nossos pensamentos, no nosso psíquico. Jesus fala no livro de Mateus 6, olha, porque não anda ansioso pelas coisas desse mundo. Mas no versículo 33 de Mateus 6, ele fala, olha, mas busca o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Muitas vezes, querido, a ansiedade deste mundo, ela nos tira a percepção e nos cega espiritualmente de vermos a grandeza do Senhor. E nessa noite eu creio grandiosamente que o Espírito Santo vai falar tremendamente no teu coração. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, versículo 14. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por cada alma que está aqui presente nessa noite. Sabemos, Pai, que o Senhor nos conhece, porque a tua palavra diz que nada passa desapercebido diante do Senhor, ó Deus, nessa terra. Diz a tua palavra, Senhor, que nós estamos como nus perante o Senhor. E o Senhor sabe a necessidade, ó Deus, de cada família aqui representada, de cada alma que está aqui nessa noite, meu Pai. Por isso, Senhor Jesus, manifesta o teu poder de cura sobre cada vida, sobre cada coração nessa noite. Como já foi orado, Senhor, como igreja, nós ligamos essa reunião diante da tua presença, desligamos aqui na terra e nas regiões celestiais toda ação do inferno, toda armadilha do inferno que queira, Senhor, se levantar nessa noite. Nós declaramos, meu Pai, que a tua igreja é livre, Senhor, para receber essa palavra na alma, Senhor, no intelecto, em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, manifesta o teu poder com cura, com libertação, com transformação sobre cada vida nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Diz assim a palavra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus.
Amém, querido? A palavra de Deus fala que Jesus se manifestou nessa terra para desfazer toda a obra do mal. E Ele veio para dar vida e vida em abundância. É como o Espírito Santo começou a falar ao teu coração. Mas muitas vezes, querido, nós não desfrutamos dessa vida em abundância nas nossas vidas. Quando eu fiz a pergunta para a igreja, quem aqui é batizado, quem aqui não se batizou ainda? Aqueles que são batizados, muitas vezes, você vai notar no decorrer dessa mensagem, que muitas vezes você está preso em algo na tua vida que impede você. Nós temos falado que é um novo tempo de Deus para a igreja. É um novo tempo de Deus para a igreja. E eu creio nisso, nós cremos nisso como liderança na igreja. Mas nós temos que entender também como povo do Senhor, que cada um aqui foi chamado com um propósito. Mas, da mesma maneira que nós somos chamados com propósito por Deus, se a nossa alma, se o nosso intelecto não entender esse propósito, nós não chegamos a lugar nenhum. E é isso que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. E é interessante que a palavra de Deus está falando aqui, se alguém entre vós está doente. O que é estar doente? O que o apóstolo Tiago está querendo dizer com doente? É doente na alma, querido. É doente no teu intelecto. E muitas vezes você não entende isso. É interessante que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma estatística que 300 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de depressão. No Brasil, cerca de 15,5% é acometido por essa doença de depressão. Então, Jesus, querido, Ele tem todo o poder para curar. O Senhor cura primeiro o espírito, tirando o pecado do coração. Ele também tem poder para curar o corpo, tirando a doença. Jesus pode curar a alma, sarando os sentimentos feridos e as dores da alma. Algumas doenças têm um lado espiritual. E para haver uma cura total, é preciso tratar o lado espiritual. E isso se chama libertação. Isso se chama libertação. Muitas vezes a tua alma está ferida, o teu intelecto está ferido. É como a ciência do homem está falando, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença de depressão. E é interessante, talvez você pergunte, mas pastor, o cristão, ele tem ansiedade, o cristão ele tem depressão? Tem, querido. Porque muitas vezes nós temos que entender que nós estamos num processo de transformação. Jesus em João 15,16 fala, olha, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e nomeei vocês para que dê frutos e os frutos permaneçam. Os frutos que Jesus está falando é o fruto do Espírito. Então, nós estamos no mundo como pastores sem ovelha, mas Jesus te escolheu, Jesus te nomeou para você receber a presença do Espírito Santo em você. E esse Espírito Santo, ele te ajuda. Porque na realidade, quando nós falamos no fruto do Espírito, nós falamos em 9 frutos do Espírito. E cada trino desses 9 frutos do Espírito, ele condiz você, que é longanimidade junto com a paciência, benignidade e bondade. Isso serve para você lidar com as coisas desse mundo. E muitas vezes nós não entendemos como igreja, que nós somos selados pelo Espírito Santo, para quê? Para que nós desenvolvemos a longanimidade, paciência, benignidade e bondade, para quê? Para lidar com as coisas desse mundo, e consequentemente nós não sabemos disso, porque nós ficamos ansiosos pelas coisas que estão lá fora. O medo por não conseguir fazer uma faculdade, o medo de não ter uma vida bem sucedida, bem profissionalmente, isso gera medo na pessoa. Então, o que pode, queridos, nos acometer, nos tirar da presença de Deus? Se você está passando por uma enfermidade na alma, eu tenho certeza que você tem um desses sintomas que eu vou falar para você. Quando você está ansioso demais, significa que você está enfermo na tua alma. Quando você está em pânico, quando você tem muito cansaço, quando te falta de energia, as depressões, como eu disse aos irmãos, doenças físicas, dores nas costas,
falta de sono, medos, mudanças constantes de humor, ouvir vozes, e assim vai. Isso significa que você está com alguma enfermidade na alma, que você está enfermo na alma. E é como eu disse aos irmãos, o cristão, ele pode estar enfermo na alma? Pode sim, querido, porque nós estamos no processo de transformação. E quando a palavra de Deus fala sobre os frutos, quando você planta alguma semente, você tem que aguar aquela sementinha para que ela vá crescendo, não é verdade? E tem áreas na tua vida emocional que é gradativamente que você vai curando. E é interessante que nós estávamos conversando em umas reuniões, nós estávamos conversando com o pastor Carlos, e ele estava contando as particularidades dele. E muitas vezes nós entendemos que nós cristãos, às vezes nós precisamos passar por terapia, por sessões, porque na realidade nós precisamos conversar. Mas o que Deus quer mostrar para você nessa noite, querido, qual é a tua enfermidade na alma que está impedindo você de desfrutar da plenitude de Deus? É como a Angelita disse, que muitas pessoas começaram a mandar mensagem: hoje vai ser um culto de libertação, manifestação de demônios. Sim, pode sim, mas como é o processo de manifestação do inimigo, querido? Hoje, você cristão, você que está aqui hoje pela primeira vez, ou segunda vez, terceira vez, você está no lugar certo, porque esse nosso Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma a tua vida, basta você crer. E é isso que Deus quer mostrar para você nessa noite, que você não está sozinho nessa luta emocional tua, nessa enfermidade na alma que você está. É como a palavra de Deus está falando: se alguém entre vós está doente, muitos estão doentes, mas a questão é, muitas vezes nós somos, inibidos nas nossas almas. O pai da psicanálise, Freud, ele fala que o omelete é gostoso de comer ele, não é verdade? Mas para você comer o omelete, você tem que quebrar o ovo. E muitas vezes nós não conseguimos quebrar, nós não conseguimos tirar o que nos está fazendo mal dentro do nosso coração. E nós pensamos que o inimigo, ele acomete a pessoa. Sim, muitas vezes nós damos legalidade para o inimigo devido ao nosso posicionamento diante de Deus. Quando nós não cumprimos a palavra de Deus, quando nós não executamos a palavra de Deus, nós estamos dando legalidade para o inimigo. Mas a questão é, querido, que você é filho de Deus, você é filha de Deus. E nessa noite Deus quer falar está falando através do teu espírito, que você é livre, que você é livre, que você não é escravo dessas emoções que você tem em você. Para você dar bons frutos na casa do Senhor, primeiro você tem que estar liberto. E se nós não estamos libertos na nossa alma, na nossa mente, como nós podemos ajudar as pessoas que precisam de ajuda? E se nós não entendermos isso, querido, nós vamos ficar com essa enfermidade na alma. Agora, o que a Bíblia diz, querido? De que forma nós temos que fazer para nós sermos libertos na alma? Se você se identificou com alguns sintomas desses que foi falado, dor no corpo, na alma, depressão, falta de ânimo, se você se identificou, é porque você tem que ser sarado. Mas de que forma? Deus quer curar, Deus quer te instruir, de que forma para você ser liberto dessas enfermidades na alma. E eu quero falar sobre 3 princípios, para que fique gravado no teu coração, no nome de Jesus, que a partir de hoje, que a partir dessa noite, você não será mais o mesmo. Isto é, depende do teu posicionamento. Do teu posicionamento. Primeiro princípio, para que nós possamos ser libertos, ser sarados na enfermidade da alma, nós temos que ser pacientes e temos que orar. Olha que diz Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E é interessante, querido, que muitas vezes nós não entendemos que o inimigo, ele quer ferir a tua alma, porque ele quer tirar você do propósito de Deus, que é a salvação. E o versículo 7 fala que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. E olha o versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Quando o ministro do louvor estava falando aqui sobre a enfermidade de cantar e orar,
Isso veio de encontro àquilo que o Espírito Santo já começou a falar no teu coração, querido. Então nós temos o primeiro princípio, nós temos que ser paciente, nós temos que termos o posicionamento de orar ao Senhor. É o que a palavra de Deus está falando. Se alguém em vós aflito, ore. E é interessante que quando nós falamos em oração, significa o quê? É você colocar para fora aquilo que você está sentindo. Você sabia o que traz ansiedade no teu coração, o que deixa você depressivo, é aquele acúmulo de sentimento dentro do teu coração? Vocês sabiam disso? E por isso a importância de você ser paciente e orar ao Senhor. E Romanos 8:26 fala, olha, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então todas as vezes que você se sentir aflita, angustiada, a tua alma está triste, seja paciente, ore ao Senhor. Primeiro princípio que a palavra nos ensina é ser paciente e nós orarmos ao Senhor. Segundo princípio, os doentes devem invocar os presbíteros e orarem por eles. A oração da fé salvará o doente. E é interessante que, queridos, quando a palavra de Deus está falando, se alguém entre vós doente, quando estamos ministrando a palavra, no término da palavra, os pastores chamam, olha, vem para frente. Na realidade, o Espírito Santo está usando as nossas vidas como presbítero, para quê? Para ministrar cura no teu coração, ministrar cura na tua vida. E muitas vezes nós ficamos estáticos nas nossas cadeiras, não entendemos esse princípio, porque Tiago está falando à igreja, querido. Deus não quer ver você aflito, angustiada, depressiva, mas pelo contrário, Deus quer que você se liberte desse sentimento, desses pensamentos que muitas vezes levam à morte. O diabo muitas vezes leva a pessoa à depressão, a tal ponto da pessoa ser acometida de tirar a tua própria vida. Isso daí é a voz do inimigo. A pessoa, ela está doente na alma, muitas vezes ela não entende os princípios. Porque na realidade, quando a palavra de Deus fala sobre a vinda do Senhor, você não pode deixar de lutar pela tua salvação. E muitas vezes, sabe, querido, nós mesmos nos constrangemos por não entender que há poder na oração, há poder na posição de mão, no nome de Jesus. Então nessa noite Deus vai te libertar de toda essa enfermidade, de todo esse sintoma de depressão, porque o inimigo ele quer tirar você do propósito de Deus. E nós temos que entender isso, querido. A oração da fé salvará o doente. E é interessante, querido, que quando nós falamos sobre a oração de fé, o que se refere a isso, a oração de fé? Refere-se ao dom do Espírito Santo, que Deus dá aos presbíteros, que Deus dá aos obreiros, sabe? E quando há imposição de mão, você é curado, você é transformado pelo poder da oração. Entende? Mas você tem que crer, porque a partir do momento que você é chamado para frente, para você ser liberto das emoções, de pensamentos, de sentimentos, creia que Deus vai operar o milagre sobre a tua vida, no nome de Jesus. E quando a palavra de Deus está falando, querido, que a oração da fé salvará o doente, e é isso que eu falei, o salvar não quer dizer que você não tenha que lutar pela tua salvação, mas essa salvação que a palavra de Deus está falando, neste caso refere à restauração física ao invés da salvação espiritual. Quando você sai do teu lugar, você recebe a oração, você é ungido, você é salvo, você é liberto dessa enfermidade. Mas nós unimos a nossa fé em oração, e você tem que crer que esse ato profético, ele vai mudar a tua vida no nome de Jesus, porque é o que Deus espera por você, queridos. É Deus que Deus preparou para você, é o que Deus quer fazer na tua vida. Deus não quer que apenas sejamos ouvintes, mas que sejamos, sabe, clientes, sabe,
ofensivos, que caminha contra o inferno. Resgate a alma, transforme vidas. Mas como nós resgatar almas, como nós falarmos do amor de Deus se nós estamos enfermos na nossa alma? Se nós temos a palavra liberada a cada culto, e muitas vezes a gente ouve falar, nossa, a palavra foi boa. A palavra foi boa sim, todas as palavras que saem da boca de Deus, ela é proveitosa para instruir, para corrigir e para transformar nossas vidas. Mas a questão é, como que está a tua alma? Você tem desfrutado do poder da palavra, das promessas de Deus sobre a tua vida? E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite, querido. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te libertar de tudo aquilo que tem, oprimido a tua vida. Mas você tem que crer. Pergunta para o teu irmão, você crê no poder de Deus? Pergunta para o teu irmão. No nome de Jesus. E esse terceiro princípio está no versículo 16. Confesse as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aqui que muitas vezes a pessoa acha difícil demais. Quando vocês viram os ministros orando aqui no início do culto, cada pessoa desse é um intercessor, é um libertador. Mas a questão é, querido, você tem a coragem de muitas vezes confessar com o seu discipulador, confessar com as pessoas que estão na frente para você ser sarado? E isso muitas vezes é dificultoso para as pessoas, conversar com as pessoas. E só que há princípios nisso. Se você não confessar as vossas culpas, e culpas significa o quê? Sentimentos, querido, está dentro do teu coração, que você não consegue perdoar a pessoa que está na tua casa, a tua família. Isso você tem que colocar para fora. Porque o Espírito Santo, Ele ministra o teu coração através dos libertadores. O fato de você abrir o teu coração, confessar aquilo que está dentro da tua alma, para uma pessoa que Deus levantou para estar perto de você, isso liberta você na tua alma. Hoje, eu tive um atendimento hoje, eu estou fazendo estágio na faculdade, e aí eu tive um atendimento hoje. É como a palavra de Deus fala, querido. O mundo jaz no maligno. E as pessoas estão tão oprimidas na alma, em teus pensamentos. Coisas tão simples de se resolver. Mas a pessoa está ali, ela não consegue. A pessoa fica ansiosa, ela se ocupa com os afazeres da casa, porque ela está cheia de sentimento dentro do coração dela. Pessoas que não conseguem liberar perdão sobre a vida das pessoas e se tornam enfermas na alma. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Essa é a noite que o Senhor quer te libertar de todo este mal. Deus quer te libertar e vai te libertar em nome de Jesus. Eu creio nisso, querido. Mas nós temos que ter uma atitude, de crer na palavra do Senhor. Se a palavra de Deus fala que nós temos que confessar nossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, e você vai ser sarado. Você crê nisso? Que quando nós estivermos orando aqui por você, você vai ser sarado? Você tem que ser sarado, querido, para que você seja um canal de libertação na tua casa, para a tua família, para as pessoas que estão no teu trabalho, aonde você estuda. Mateus capítulo 5 fala sobre as beatitudes, o perfil do cidadão cristão, representando o reino dos céus aqui na terra. E quando ele fala que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus está falando, olha, quando você se arrepende, quando você reconhece que sem Deus você não é nada, você é um humilde, o pobre de espírito, mas você tem que chorar, porque bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, diz a palavra do Senhor. E com o fato de nós confessarmos nossa culpa, nós estamos reconhecendo que precisamos de ajuda, que a nossa alma precisa ser sarada. E muitas vezes nós não choramos, nos tentamos ser forte, mas todas as vezes que tentamos ser forte, querido, nós estamos prejudicando a nós mesmos.
Então nessa noite você creia que Deus vai te libertar desse sentimento que não é teu, porque a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo já levou naquela cruz todas as dores, todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. Para quê? Para que você seja livre hoje, querido, de todos esses sentimentos, de todos esses pensamentos que não provém do Espírito Santo. E nessa noite o Espírito Santo quer te libertar de tudo isso, quer te transformar a tua vida. Mas creia nisso, querido. Nossas culpas, o que a pessoa fez com que ela se sempre culpada. E interessante, o Espírito Santo te faz essa pergunta: o que você fez que você se sente culpado? O que você fez que você se sente culpado e muitas vezes essa culpa na tua alma tem impedido você de adorar a Deus? Porque é interessante que quando Jesus chega ali no poço de Jacó, Ele pede daquela água para aquela mulher samaritana, e aquela mulher, ela admira a Jesus. Nossa, mas você sendo um judeu, você está pedindo água a uma samaritana? Mas Jesus, Ele fala da seguinte forma: olha mulher, você não entende nada que eu estou falando, porque a água que eu tenho, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Mas virão dias, tempos que Deus, Ele procurará aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não apenas de lábio. E o que Jesus quer falar? É para os nossos dias de hoje, querido. Muitas vezes nós estamos aqui adorando o Senhor, nós estamos sendo ministrados pela palavra do Senhor, mas a nossa alma, ela está machucada por dentro, a nossa alma está ferida. E eu queria abrir a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Samuel capítulo 1, versículo 8, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, no versículo 9, então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não o esqueceres, mas tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. No versículo 15, porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Para vocês entenderem essa palavra, querido, Ana, ela ia de ano em ano a Siló, que era o templo, oferecer sacrifício ao Senhor. É como que nos dias atuais, você vem nos cultos da quarta-feira, você vem nos cultos de domingo. Mas Ana, ela tinha um porém na alma dela. Ela era atribulada, como nós vimos aqui no versículo 8. Ela só chorava, ela não comia. Mas por quê? Que Ana chorava, Ana comia, mas ela ia na igreja, na geração dela. E a palavra de Deus fala que ela ia de ano em ano, pastor Kleber. Agora imagina os irmãos, quantos anos aquela mulher foi a Siló, mas com o coração amargurado. E muitas vezes, querido, na nossa geração de hoje, muitos aqui vêm nos cultos, mas o coração está amargurado. E não tem recebido o 100% de Deus na tua vida, de alegria, paz. Mas o que Ana fez, que quebrou todo esse sentimento pré-depressivo na vida dela? Diz aqui no versículo 9, eles foram a Siló, lá eles comeram e beberam. Mas no versículo 10, ela se apresentou
mesmo aquela amargura de alma perante o Senhor. E é interessante que no versículo 11 ela fez um voto ao Senhor: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, ou seja, se o Senhor atentar à aflição da tua serva e me der um filho varão, eu vou entregar ele aqui no templo e não vai passar navalha na cabeça dele. Vocês entendem, querido? Para você ser curado na alma, existe um posicionamento da tua pessoa. Você tem que entender isso, porque até quando você vai ficar amargurado na tua alma, preso a esse sentimento, escravo da tua mente, dos teus pensamentos? E a palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que ser pacientes, que nós temos que orar. Ana orou, e o cativeiro dela, ela foi tirada do cativeiro que ela vivia, porque ela só chorava, ela não comia. E muitos aqui têm vivido dessa forma, a qual Ana vivenciou da sua geração. A palavra de Deus fala que o mesmo Deus da geração de Ana é o Deus de hoje também. Você crê nisso, querido? Então você tem que crer que esse ato profético, a qual nós vamos fazer, você vai ser liberto na alma. Porque na realidade, no versículo 17 fala: então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E nós queremos, como presbitério, orar por você e dizer a você que você vá em paz para a tua casa, que aquela aflição que te afligia, aquele sentimento que tirava você da presença de Deus, de desfrutar da grandeza dele, vai ser sarado no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? E nós temos que crer, querido, porque você é liberto, você já foi liberto. Porque se nós não cremos nisso, nós invalidamos o processo da crucificação na cruz. Porque Jesus verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E não há castigo sobre a tua vida, porque Jesus levou sobre si. Mas a questão é, qual que é o teu posicionamento nessa noite, querido? Qual que é o teu posicionamento? E nós temos que entender isso. Depende de nós, porque Jesus já fez a parte dele. Você tem que dar um passo. Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado pelo poder do teu Espírito nessa noite, e eu não aceito essa condição que eu estou vivendo, muitas vezes como um iceberg espiritual. O iceberg espiritual, você está como um gelo estático. Você vem na igreja, você ouve a palavra, você até levanta a mão no louvor, mas as emoções, os teus pensamentos estão sendo bombardeados por essas setas malignas do diabo. E nessa noite o Senhor quer te libertar, querido. O Senhor quer transformar a tua vida. E nós temos que entender isso para nossas vidas, sabe? Porque se nós não entendemos isso, nós nunca vamos sair do lugar que estamos. Mas o Senhor quer que você marche. Deus quer que você seja transformado no nome de Jesus. Amém? Então, para você ser liberto desse sentimento, aquilo que está impedindo você de desfrutar da presença de Deus, você tem que ser paciente, você tem que orar, você tem que invocar os presbíteros, os irmãos que estão envolvidos na libertação, sabe? Porque você vai orar, você vai ser ouvido, você vai ser sarado. E o terceiro princípio é o que nós vamos fazer agora, no nome de Jesus. Nós vamos orar como presbítero, como igreja sobre a tua vida, e eu creio que você vai ser liberto. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, querido. Comece a falar com o Senhor. Comece a pedir para o Espírito Santo te ajudar nas tuas fraquezas. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Mesmo quando você não tem palavras, Ele intercede por você.
E a palavra de Romanos 8, 27 fala que Deus conhece o teu coração, porque o Espírito Santo de Deus intercede por você. Senhor, eis a tua igreja, Senhor. Eis a tua amada igreja nessa noite. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas vidas. O Senhor sabe, ó Deus, o mais profundo da nossa alma. Senhor, sabemos que o Senhor marcou essa noite para libertar vida na alma, nas emoções, nos sentimentos e pensamentos. Senhor, Tu és o mesmo Deus a qual Ana invocou, Senhor. Diz a Tua palavra que ela fez um voto ao Senhor, e o Senhor ouviu as preces dela, a tal ponto de conceber aquilo que o coração dela desejava. Senhor, nessa noite, muitos estão aqui, enfermos na alma, Senhor, angustiados, depressivos, com medo, mas em nome de Jesus, meu Senhor, nós queremos declarar que essas vidas serão libertas nessa noite, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que o Teu Espírito venha com a cura divina sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, ó Deus, que a Tua palavra, que foi ministrada a coração nessa noite, Senhor, meu Deus, ela veio cair em corações, como terras férteis, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, atente, Senhor, atenta aos nossos corações, atenta às nossas aflições, atenta às nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas, Senhor, que o Teu Espírito nessa noite, Senhor, venha com poder de cura, de transformação sobre cada vida, sobre cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Por isso eu declaro, Senhor, oh Deus, eu declaro uma igreja liberta, Senhor, uma igreja liberta na mente, em seus sentimentos, nas suas emoções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, vem com o Teu poder de cura nessa noite, Espírito Santo, no nome de Jesus. Querido, eu queria falar a você que está angustiado, que você tem essas enfermidades na tua alma. Eu queria convidar você a vir aqui na frente, para você ser ministrado, como a palavra de Deus está falando. Se há alguém enfermo entre vós, há algum doente em vocês, chame os presbíteros, que eles vão orar, vão te ungir e vai ser sarado. No nome de Jesus, eu queria convidar você a vir aqui em frente. Eu queria convidar você a vir aqui à frente no nome de Jesus. Não deixe, querido, o inimigo trabalhar na tua mente, mas creia que Deus pode te libertar, mas depende da tua atitude em querer ser libertado no nome de Jesus. Nós, como presbíteros, nós vamos ungir você no nome de Jesus e declarar a cura na tua alma, na tua mente, nas tuas emoções, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, vem com o Teu toque sobre cada vida. No nome de Jesus, Senhor, manifesta o Teu poder de cura sobre a Tua igreja nesse momento, meu Pai.